O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Oi pessoal, meu nome é Cristóvão Jaques do canal Astronews e vamos começar mais um boletim de cometas e asteroides. Hoje iremos falar sobre um dos mais temidos e famosos asteroides, o Apophis. Vamos lá? O asteroide Apophis fará uma aproximação em relação à Terra no próximo dia 6 de março deste ano, quando ele vai passar pouco menos de 17 milhões de quilômetros, nada comparável com a grande aproximação que ele fará no dia 13 de abril de 2029, quando ele vai passar a 31.700 quilômetros do nosso planeta. Mas este ano vai ser a maior aproximação até essa data de 2029. Então agora vamos conhecer um pouco mais do seu tamanho, de sua órbita e de como ele foi descoberto. Bem, estamos no site do Minor Planet Center, que é o órgão ligado à União Astronômica Internacional que centraliza as informações dos asteroides. Aqui é a página do Apophis. Aqui nós podemos ver que tem um número, que é 99942, que é o número do Apophis hoje. Antes dele ter esse número, ele recebia essa designação temporária chamada 2004 MN4. O Apophis foi descoberto no dia 19 de junho de 2004 pelos astrônomos Roy Tucker, David Tholen e Francisco Bernardi. Existe uma regra no Minor Planet Center que os descobridores eles têm o direito de nomear o asteroide e para isso eles têm que fazer uma pequena descrição deste nome, para isso aí ser aprovado pela União Astronômica Internacional. E existe uma regra também que asteroides que passam próximos da Terra, ou seja, asteroides chamados NEOs, Near Earth Objects ou Near Earth Asteroids, eles têm uma regra que o nome tem que ser algo ligado à mitologia. Então os descobridores deram o nome de Apophis, porque Apophis era conhecido o destruidor, né? O Apophis é um deus egípcio do mal e da destruição que vivia na eterna escuridão. E aqui eles complementam essa descrição que, como resultado da sua passagem de 40 mil quilômetros da Terra em 13 de abril de 2029, na verdade vai ser um pouco menos, né? 37 mil, esse planeta menor ou asteroide ele vai sair da classe Aten para a classe Apolo, que é um tipo de classe, tipo de órbita deste asteroide. Então aqui a órbita, hoje ele é Aten, quando for passar em 2029, ele vai passar para uma nova classe devido a perturbações que a Terra vai fazer nele em 2029. E ele também é classificado na categoria de Potential Hazard Asteroids ou asteroides potencialmente perigosos. Aqui a gente pode ver as observações que foram feitas desde o início do Apophis, como eu falei aqui no dia 19 de 6 de 2004, é a primeira observação dele. E interessante que aqui nós temos uma história bem interessante, que nessas primeiras observações aqui, ó, de junho, vamos colocar aqui, ó, de junho, essas primeiras observações, se você juntar todas, elas mostram que era um asteroide do cinturão principal e não um asteroide NEO. Então, naquela época, esse asteroide ele passou despercebido. Ele já tinha sido descoberto, mas os dados da órbita eles indicavam que era um asteroide do cinturão principal. Aí depois, no mês de dezembro, a partir dessas observações aqui que eu estou marcando, é que linkando essas observações com observações anteriores, é aí que descobriu-se que era um asteroide que ia passar muito próximo da Terra em 2029. Quando a gente observa um asteroide, maiores informações a gente obtém sobre a órbita dele. Então, resumindo a história da descoberta do Apophis, ele foi primeiramente detectado em junho de 2004,
Depois ele foi redescoberto em dezembro por Gordon Gard no Side Spring Observatory na Austrália, quando ele foi realmente considerado um NEO. E aí o pessoal viu que ele ia ter uma passagem próxima da Terra em 2029. E cada vez que você mais observa o asteroide, o que geralmente acontece é que essas possibilidades de impacto elas diminuem. Mas no caso do Apophis foi o contrário. A cada lote de observações novas que chegavam, ele aumentava mais ainda a sua possibilidade de impacto na Terra. Tanto é que chegou a 1 em 37 possibilidades em abril de 2029, o que dá 2,7% de probabilidade. Ele chegou, inclusive, a chegar numa escala chamada escala de Torino, que é uma escala voltada de comunicação de possíveis impactos de asteroides com a Terra para a população, chegou até 4. Nunca um asteroide tinha chegado a uma escala tão alta assim. Mas depois, esse impacto ele foi descartado porque conseguiram observações do Observatório Spacewatch em março de 2004. Então, essas possibilidades de impacto foram descartadas, mas caso elas viessem a ocorrer, esta região aqui em azul é que seria a região de probabilidades de impacto aqui na Terra. Ou seja, ia passar por várias cidades da Europa e algumas regiões populosas da Índia e da China e até no sul do Japão. Então, se tivéssemos essa possibilidade de impacto em 2029, ele poderia cair em qualquer desses pontos em azul que está aqui no mapa. Bem, para vocês terem ideia do tamanho do Apophis, eu preparei aqui uns modelos em impressora 3D para a gente ter uma noção. Aqui está o Apophis, o modelo dele, e é mais ou menos esse formato que ele tem. Essas observações, para a gente chegar nessas conclusões aqui, foram feitas nos anos de 2012 e 2013 pelos radioobservatórios de Arecibo e de Goldstone, usando a técnica de radar. Então aqui ele tem 450 metros de comprimento por mais ou menos 170 metros de largura, o que dá um diâmetro médio, ou seja, um diâmetro equivalente a 340 metros. Ou seja, se a gente pegar esse volume e transformar ele em uma esfera, ele teria um diâmetro equivalente a 340 metros. Aqui, para vocês terem ideia, é o tamanho da Torre Eiffel, né, aqui perto do Apophis. Vocês podem ver que é um bitelão de asteroide. Aqui nós vamos ter uma comparação do Apophis com o cometa 67P, aquele mesmo que foi pesquisado pela sonda Rosetta, a sonda europeia. Então aqui eu tenho um modelo do cometa 67P, né, e aqui está o Apophis. Vocês podem ver como ele é pequeno em relação ao cometa 67P, o Churyumov-Gerasimenko. E por fim vamos ver o asteroide Eros, que é considerado o segundo maior asteroide que passa próximo à Terra, comparado com o mesmo cometa 67P. Aqui está ele, bem pequenininho, né? E se a gente for comparar o Apophis com esse asteroide aqui, chamado Eros, ele está muito pequenininho, ele mal cabe aqui, né, nos meus dedos. Então esse aqui seria a comparação do Apophis com esse asteroide Eros. O Apophis vai passar a pouco menos de 17 milhões de quilômetros da Terra no dia 6 de março deste ano. É uma distância muito grande e confortável se compararmos com a que ele vai passar no dia 13 de abril de 2029, que é por volta de 31.700 quilômetros. Os cientistas querem aproveitar essa aproximação para estudá-lo bem, porque não terão outra oportunidade até 2029. Aqui podemos ver um diagrama de órbitas mostrando a posição do Sol ao centro, Mercúrio, a de Vênus, a da Terra em azul e a de Marte em vermelho. E em cinza podemos ver a órbita do Apophis. No dia 6 de março ele vai passar mais próximo da Terra, aproximadamente a 17 milhões de quilômetros, que vai ser a distância mais próxima até o ano 2029.
Nesta aproximação, o Apófis vai conseguir ser detectado em alguns telescópios amadores. Vai ser muito difícil observá-lo visualmente, mas com a ajuda de uma câmera CCD ou CMOS, ou mesmo de uma câmera digital DSLR, você vai conseguir pegar a imagem dele. Vamos ver aí algumas animações já feitas por alguns astrônomos brasileiros. O astrônomo amador Carlos Palhares, de Monte Carmelo, Minas Gerais, capturou o Apófis em 25 de fevereiro com duas imagens separadas por 28 minutos. Ele usou um telescópio Celestron 8 polegadas, ou seja, 200 mm, e uma câmera DSLR T1i modificada com exposições de 30 segundos e ISO 1600. No dia 24 de fevereiro, nós obtivemos essas imagens a partir do Observatório Sonier. Foram feitas mais de 180 imagens com 10 segundos de exposição e intervalos de 20 segundos com um telescópio de 450 mm f2.9. Para localizar o Apófis no céu, você pode ir no site do Minor Planet Center e obter as efemérides para ele, ou então usar um programa tipo o Stellarium, onde você vai primeiro precisar carregar os elementos orbitais do Apófis para depois localizá-lo no céu. Então você vai aqui em janela da configuração, editor do sistema solar, configurar, clique aqui em importar elementos no formato MPC, vai aqui em pesquisa na rede, digita o código do Apófis, que é 99942, clique em Enter, e aqui você vai ter o Apófis, clique em Apófis e adicionar objetos. Uma vez adicionado o Apófis, você já pode procurá-lo no Stellarium. Vai aqui na janela de pesquisa, digita Apófis ou 9942, tanto faz, e você vai ter a posição dele no céu. Nessa época do ano agora, ele vai estar já logo no início da noite, mais ou menos a uns 26 graus de altura, dependendo obviamente da sua latitude, e no dia da sua máxima aproximação, ele vai estar aqui nesta posição, dia 6 de março, aqui vamos colocar aqui as constelações, a constelação de Hidra, aqui na constelação de Hidra, próximo a essa estrela aqui, que é a estrela mais brilhante de Hidra, Alphard. Em novembro de 2020, eu participei de um workshop intitulado Apófis T-9 anos. Neste evento virtual, vários cientistas participaram mostrando o que existe de conhecimento do Apófis e também o que está previsto principalmente para a próxima aproximação, que vai se dar em 2029. Um dos pontos altos do workshop foi a apresentação do investigador principal da OSIRIS-REx, o Dante Lauretta. Ele mencionou de uma possível extensão da missão em vista para pesquisar o Apófis. Vamos ver. Então aqui está a proposta de extensão da OSIRIS-REx para uma missão ao Apófis. Uma das principais justificativas para se usar OSIRIS-REx nessa missão ao Apófis é que ela já está lançada, os equipamentos já foram desenvolvidos e calibrados e, além disso, tem uma equipe bem especializada em aproximação de asteroides. Então, os custos, se a gente for comparar com uma missão que vai começar do zero, são relativamente bem baixos. Outra justificativa é também poder comparar resultados do Bennu com resultados da Apófis usando os mesmos equipamentos. E a missão vai ser uma missão aberta à comunidade científica para propor qualquer experimento. O cronograma para essa extensão da missão será o seguinte: agora em março e maio de 2021, o OSIRIS-REx vai sair da órbita do Bennu em direção à Terra. Em 2022 vai ter um comitê que vai fazer uma revisão da extensão da missão. Em 2023 as amostras serão trazidas para a Terra. O fim da missão primária da OSIRIS-REx vai terminar no dia 31 de outubro de 2023. Em 2025 vai ser o final da missão da análise das amostras. Em 2029, se tudo der certo, vai ser a aproximação com a Apófis no dia 8 de abril e a chegada próximo ao Apófis será dia 21 de abril do mesmo ano. Nesta animação, podemos ver a aproximação do Apófis em relação à Terra em 13 de abril de 2029.
Os pontos em azul são satélites geoestacionários, e aqui podemos ter uma noção de como o asteroide passará perto da Terra. Aqui podemos ter uma outra visão da aproximação do Apófis em 2029. No meio nós temos a Terra em verde, depois o círculo de satélites geoestacionários e o círculo maior é a órbita da Lua. Dá para ver claramente como o Apófis vai ser desviado na sua órbita a partir da influência gravitacional da Terra. Um asteroide de 340 metros de diâmetro, que vai passar a 5,8 raios da Terra de aproximação. Ele é 300 vezes mais massivo que aquele asteroide ou cometa que caiu em Tunguska e 5.000 vezes mais massivo do que o Chelyabinsk, aquele meteoro russo que caiu em 2013. Um dos fatos mais interessantes dessa aproximação é que o Apófis vai poder ser visto a olho nu. Pessoas que moram no continente africano, europeu ou até no leste do Brasil vão conseguir observar. No caso do Brasil, ele vai poder ser observado aproximadamente por 1 hora logo após o pôr do sol. Para efeitos de comparação do brilho que ele vai atingir, nós podemos pegar a estrela delta do Cruzeiro ou a estrela Epsilon do Cruzeiro, que é intrometida. Ele vai estar num brilho intermediário entre essas duas, aproximadamente magnitude 3. Em mais um efeito desta aproximação, cientistas da Universidade de Ithaca, nos Estados Unidos, calculam uma probabilidade de 20% de ter uma pequena chuva de meteoros exatamente na data de aproximação. As informações corretas para calcularmos as futuras aproximações do Apófis ainda vão depender de alguns fatores. Será que ele vai passar pelos buracos gravitacionais ou os chamados keyholes? Vamos entender isso. Aqui podemos ver a trajetória do Apófis e mesmo ela sendo muito conhecida, pode conter algumas incertezas. Essas incertezas são representadas no espaço por um elipsoide em 3D aqui. Aqui, se projetarmos esse elipsoide nesse chamado plano B, que corta a Terra e é perpendicular à trajetória do asteroide, temos um outro elipse que é perpendicular ao plano do equador da Terra. As distâncias desse elipsoide à Terra chamam-se linha de variações. Este círculo em vermelho chama-se círculo de Valsec. Ele significa o seguinte: se o Apófis passar em algum ponto dele aqui, ele vai entrar em uma trajetória de impacto para o ano de 2068. Ou seja, após a passagem de 2029, ele vai passar para um período de órbita em torno do Sol por volta de 1,15 anos, ou seja, ele vai dar 34 voltas em torno do Sol e após 39 anos ele vai assumir uma trajetória de impacto com a Terra. E aqui nós temos aquele pontilhado aqui que eu falei, que é a linha de variações. Então, keyhole, ou seja, o buraco gravitacional, que é o exato ponto no espaço, se o Apófis passar, ele vai assumir uma trajetória de impacto na Terra, seria exatamente a interseção desse linha de variações com esse ciclo de Valsec aqui, que é esse ponto aqui. Ou seja, se o Apófis passar nesse exato ponto aqui, que tem mais ou menos 800 metros de diâmetro, ele é muito grande, o Apófis pode atingir a Terra em 2068. Só que as probabilidades disso acontecer são muito pequenas, porque isso aí é uma pequena região no espaço. Se um asteroide passa muito próximo da Terra, em uma zona menor do que 1,4 raios da Terra, ou seja, o limite de Roche, ele poderá se desfacelar completamente. Aqui vemos situações que o asteroide pode sofrer uma deformação, ou um desmantelamento parcial, ou um desmantelamento ou uma disrupção total, como aqui. Então aqui, se ele passar 1,4 a uma distância menor do que 1,4 raios da Terra, ele vai se desintegrar por completo. Aqui, se ele passar uma distância próxima a 2,1 raios da Terra, ele vai sofrer uma grande deformação e se desmantelar parcialmente. E aqui ele pode sofrer uma pequena deformação. Além da deformação de sua forma, o Apófis pode também sofrer
na sua superfície alguns desmoronamentos de pedra, como podemos ver aqui na superfície do Itokawa, fotografada por uma sonda japonesa. Aqui à direita vemos um crack, ou seja, uma ruptura, uma quebra da superfície do cometa 67P, flagrada pela sonda Rosetta. Então, concluindo aqui, essas deformações podem causar também impactos no movimento de rotação do asteroide. Esse movimento de rotação do asteroide e também uma pequena mudança na sua forma pode causar um impacto no chamado efeito Yarkovsky, que é um efeito não gravitacional que é causado pela incidência da radiação solar na superfície do asteroide. Ela aquece, depois o asteroide roda e essa superfície fica voltada para a noite, ela solta esse calor no espaço e essas pequenas quantidades de calor são soltas no espaço, elas dão pequenos impulsos na trajetória do asteroide. Então esses pequenos impulsos somados ao longo de sua trajetória poderão causar um desvio da trajetória tradicional, que é só conhecida com efeitos gravitacionais. Aqui podemos ver um experimento feito no Observatório de Arecibo através de medição de astrometria, ou seja, da sua posição precisa. No caso aqui, nós vemos aqui duas regiões de previsão da posição dele. Aqui em azul está a previsão calculando apenas os efeitos gravitacionais na sua órbita, e aqui em cima, em marrom, a previsão já levando-se em conta, além dos efeitos gravitacionais, esses efeitos não gravitacionais com o efeito Yarkovsky. E aqui a medida real da posição do asteroide por Arecibo. Vocês podem ver que ela fica muito próxima da previsão com o efeito Yarkovsky. Bem, pessoal, concluindo aqui o vídeo, nós vimos aí que a futura trajetória do Apophis vai depender muito da sua passagem de 2029 e os efeitos não gravitacionais, mais essa deformação na sua superfície, mais a variação de rotação, mais a mudança de trajetória é que vai impactar os cálculos no futuro de um possível impacto na Terra. Mas caso esse impacto realmente aconteça algum dia, qual seria o efeito aqui no nosso planeta? Bem, primeiramente o Apophis ele tem um tamanho para causar impactos regionais. Ele não tem impacto, não tem um efeito de causar um impacto global. Então isso aí, de certa forma, nos dá um alívio, mas ao mesmo tempo nós temos que ficar bem preocupados e em continuar estudando a sua posição, continuar estudando a sua trajetória, para ficar sempre monitorando se ele vai um dia colidir com a Terra ou não. Este ano, 2021, a I-1, que é a International Asteroid Warning Network, no qual também fazemos parte, ela está promovendo um exercício de observação do Apophis. Esse exercício começou no final de dezembro, como se ele não existisse. Então ele passou a ser redescoberto, né, de mentirinha, e desde então os cientistas, e nós também estamos enviando observações do Apophis para recalcular essa sua possibilidade de impacto em 2029, para justamente os cientistas também aprenderem a trabalhar em grupo e trabalhar entre si e a trocar informações. Então esse exercício, a cada 2 semanas a gente tem reuniões virtuais para comentar a evolução desses dados, e tem sido muito interessante a interação de todos os cientistas que estão participando desse experimento. Então é isso aí, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ficou até um pouco longo, mas aí tem todas as informações bem atualizadas sobre o Apophis e qual vai ser as próximas previsões aí para o futuro. Ok? Um abraço a todos e até! E olha só, o Cristóvão vai fazer lá no canal dele, no Astro News, Astro NEOS, no sábado uma live super especial que eles vão acompanhar
a passagem do Apophis. Então, se você curtiu essa aula, essa magna aula aí de asteroides e quer ver a passagem do Apophis, acompanhe lá no canal do Cristóvão.